Primeiramente, bem-vindos e bem-vindas ao curso de Licenciatura em Matemática, modalidade EAD, do Polo São João dos Patos, do Instituto Federal do Maranhão. Parabéns pela aprovação de todos e todas e todos. Parabéns também por escolher o Instituto Federal do Maranhão para vocês exercerem essa atividade de licenciatura. E também sejam bem-vindos, tá bom? Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Jaqueline, nós vamos trabalhar a filosofia da educação. Essa disciplina ela tem 60 horas e está dividida em 4 unidades. Essa é uma breve apresentação minha, meu nome é Jaqueline, né? Eu sou licenciada pela Universidade Federal do Maranhão, sou licenciada em filosofia, eu sou mestra em políticas públicas também pela Universidade Federal do Maranhão, sou especialista em supervisão educacional pela Faculdade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, e atualmente eu sou professora deste instituto, né, no campus Bacabal, mas também já trilhei por aí pelo campus São João dos Patos, né, inclusive uma cidade muito bonita e muito acolhedora. Eu tenho experiência em ensino de filosofia e a ênfase é em metodologia, ética, política e educação. Essas áreas que eu estou falando aí para vocês, gente, são sub-áreas da filosofia, viu? Inclusive, isso é um objeto também de discussão da nossa disciplina, tá bom? Então, vou apresentar aqui a disciplina para vocês. Bem, aqui é a ementa da disciplina. O que é ementa? Não sei se já explicaram isso para vocês. Se não explicaram, vão explicar. Ou se já explicaram, eu vou retomar aqui, tá bom? A ementa são temáticas que necessariamente eu tenho que apresentar para vocês ao longo da disciplina, tá bom? E aí, professora, quais são as temáticas? Filosofia da educação, né, e os vários tipos de conhecimento e sua articulação com filosofia da educação. Vamos trabalhar também ideologia, cultura, poder e política, correntes filosóficas na educação e educação no contexto da globalização. Observem, gente, que são temáticas, mas para cada temática dessa que eu estou apresentando para vocês, eu vou tirar recortes. O que é isso, professora? Eu não vou trabalhar tudo sobre, por exemplo, correntes na filosofia da educação. Tem uma quantidade muito grande de coisa. Igual o professor, quando for trabalhar, por exemplo, a área de geometria plana. Ele não vai trabalhar tudo sobre geometria plana, né? Até porque o próprio conhecimento ele não se esgota. Mas nós vamos trabalhar recorte acerca desse conteúdo. Mas nós temos que apresentar, no mínimo, o que é isso dentro da disciplina. Tá bom? Qual o objetivo geral da disciplina? O objetivo geral da disciplina é conhecer os pressupostos filosóficos da educação através da reflexão entre educação e filosofia. Vocês vão perceber, gente, que a filosofia ela é fundamento da educação, porque a educação é uma ciência, né? Ela tem um objeto de estudo. A filosofia ela não tem um objeto de estudo, mas ela tem um suporte para explicar, justificar, problematizar o papel da educação nas sociedades de uma maneira geral, né? Por exemplo, estou falando isso aí, por exemplo, ela tem um papel, por exemplo, de questionar que tipo de educação e para que tipo de sociedade que nós estamos pensando. Então, esse é um papel muito peculiar da filosofia. Por isso, creio eu, esse objetivo geral está no documento desse curso, do curso de vocês, e eu convido vocês, viu, a darem uma lida nesse documento, que é o projeto político-pedagógico do curso, que é, digamos assim, a identidade do curso. E aí, o que nós temos na unidade 1? Né? Aquelas temáticas foram subdivididas em 4 unidades. Na unidade 1, eu tracei como objetivo específico identificar os principais tipos de conhecimento. Teve no ensino médio, já teve contato com isso, mas aqui a gente vai trabalhar de uma maneira muito mais aprofundada. A ideia também é relacionar esses tipos de conhecimento com a filosofia e compreender a filosofia como fundamento da educação e formação humana, que é o que eu acabei de descrever para vocês. Né? É a filosofia que vai apontar em que circunstâncias, em que tipo de formação humana, por exemplo, uma sociedade deseja e almeja para si mesma e para os seus, né? Para os seus próximos e assim sucessivamente. Né? E aí, continuando. Em termos de conteúdo para essa unidade, nós temos a atitude, a linguagem filosófica. Não é qualquer tipo de atitude, não é qualquer tipo de linguagem que é filosófica. Inclusive, a gente até usa isso no senso comum. Está filosofando demais, né? Que bom, né? Quando a gente fala isso, né, se você não falar de maneira pejorativa, né, você pode até dar uma resposta bem legal. Que bom, porque ruim é se a gente estivesse banalizando uma situação que não é para ser banalizada. Mas isso é cena dos próximos capítulos que a gente vai trabalhar nas unidades.
Trabalharemos também o senso comum, ciência, mito e filosofia, porque já está indicando ali que são os tipos de conhecimento mais convencionais que nós discutimos. E a filosofia como fundamento da educação, tal como eu falei para vocês, né? Vamos falar de pressupostos. A própria palavra pressupostos é o que anterioriza isso, né? E aí nós temos uma atividade avaliativa para essa unidade, um fórum avaliativo. Aqui é muito importante que você interaja com os seus colegas. Interagir não significa concordar ou discordar e justificar de maneira arbitrária, não é isso. O fórum vai estar lá, vai estar explicando como que vocês, digamos assim, como possivelmente vocês podem fazer isso e a maneira como é que vocês podem dialogar com os colegas de vocês. E os tutores, eles estão cientes de como é que eles vão fazer essa correção, tá bom? E aí nós vamos agora para a unidade 2. Se na unidade 2 nós temos como temática ideologia, cultura, poder e política, né? Ideologia é um tema maravilhoso, super atual, né? Então, a ideologia, ela, digamos assim, é um aspecto muito peculiar da filosofia. Nós discutimos muito de ideologia, né? Então, assim como os matemáticos, eu sempre gosto de fazer essas comparações, que é para a gente não tirar a autonomia, né, do ponto de vista acadêmico, né, e do fazer mesmo, da ação, da justificativa do profissional. Então, assim como o matemático, ele por excelência vai justificar, vai explicar, digamos assim, de maneira notória o que é geometria espacial, o que é geometria analítica, nós da filosofia explicamos isso por excelência, o campo da ideologia, né? Então, aí a gente tem como objetivos específicos caracterizar a ideologia a partir de uma perspectiva educacional, né? Nós vamos articular isso, né? Vamos também a ideia problematizar a cultura e a educação e entender filosofia, política e educação como elementos indissociáveis na formação humana. Isso significa dizer que não podemos falar de formação humana se não falarmos de filosofia, se não falarmos de política, se não falarmos de educação. Observem que política está com letra maiúscula, tá? E aí a gente vai discutindo isso, e política é ciência, mas é também um fazer, e aí vocês vão perceber isso na medida que eu estiver explicando ao longo dos conteúdos, tá? E aí nós temos o conteúdo da unidade 2, né? Que é a ideologia e a educação. Vamos trabalhar de maneira bem elucidativa, mas assim muito introdutório, algumas elucidações. A ideia também é problematizar as articulações que se tem entre cultura e educação. E vamos também, a ideia é falar da filosofia, política e educação, tal como eu acabei de dizer para vocês. Toda vez que a gente vai falar de formação humana, né, e poderia até colocar humano ali entre aspas, porque é uma categoria que muito tem se problematizado hoje, porque é necessário saber o que é humano, né? Dentro, por exemplo, do universo do caos que foi a pandemia, né? Então, a filosofia ela faz essa pergunta. E quando a gente fala da formação humana, não dá para deixar de falar de formação humana se deixar de falar de filosofia, de política e educação. Não dá. Tem que falar dos três, né? Então, a ideia é essa. E aí a gente tem aqui na unidade 2, é uma atividade de envio único. Geralmente, gente, essas atividades de envio único é um resumo, é uma produção textual, tá? Vocês vão ver lá o que eu estou pedindo e eu também já dei lá as diretrizes para os tutores e tutoras, tá bom? Temos aqui na unidade 3 as correntes filosóficas da educação, né? Como eu falei para vocês, a filosofia ela é fundamento da educação, mas elas teorizam a educação a partir de diferentes perspectivas, né? E aí nós temos como objetivo específico aqui identificar e caracterizar a natureza do positivismo, né? Definir a fenomenologia, não vou para além disso, definir, gente, eu não estou falando de analisar, estou falando de definição, uma vez que num curso de matemática eu penso que um objetivo no campo da definição ele é suficiente para vocês, mas precisamos debater o materialismo histórico dialético para ele não virar algo mitológico nos discursos de quem se apropria de maneira equivocada desse tipo de corrente filosófica e que também lida com a interpretação da realidade. Então, isso é muito importante na formação de vocês.
E aí nós temos as principais correntes. Professora, são só essas três? Não, peço desculpas ali pelo erro de digitação, tá? Ali é materialismo histórico. Nós temos três principais. Positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico dialético. Vocês vão ter uma disciplina chamada metodologia, isso aqui vai ser retomado. Professora, se vai ser retomado, vai ser repetido? Não, aqui é do ponto de vista filosófico. Quando vocês estiverem lá na metodologia, dependendo de quem for trabalhar a disciplina, vai falar do aspecto metodológico dessas três correntes, tá bom? E aí a gente tem como atividade avaliativa aqui um resumo informativo muito bem simples que eu coloco lá para vocês, tá bom? Vocês vão perceber lá. Tudo muito introdutório, tá, gente? E, por último, temos a unidade 4. E a unidade 4, ela entra no contexto da globalização. A gente tem como objetivo investigar as principais categorias conceituais que envolvem debate sobre globalização. Gente, globalização envolve debate sobre economia, sobre política, sobre geografia, né? Sobre geopolítica. No caso, eu falei de geografia, mas é mais especificamente da geopolítica. Filosofia, das ciências sociais e humanas de uma maneira geral. Inclusive da própria matemática, da física e da química, né? Não existe ciência sem ser social, uma vez que nós estamos a serviço da sociedade. Esse lance aí de estar dividindo de tudo quanto é jeito é algo tanto quanto arbitrário e, paradoxalmente, didático, porque a gente tem que dividir. Mas é uma divisão meramente mesmo para a gente ter uma ideia. Porque, inclusive, o próprio matemático ele está a serviço da sociedade, uma vez que a matemática ela é uma ferramenta, sobretudo para a química e para a física. Mas vocês, enquanto pesquisadores, vão depender também da demanda social. Olha aqui eu no curso, olha o curso sendo oferecido para vocês à distância, né? Então, nesse sentido, a matemática também é uma ciência social e ela está nesse circuito da globalização, né? Então, tem um conteúdo na filosofia que chama-se razão crítica instrumental, né? Vocês vão perceber o que é isso. A ideia é que a gente trabalhe isso no campo da tecnologia. E aí nós temos a unidade 4, como conteúdos: globalização, educação, governo e Estado, alguns debates. Coloquei debates primordiais que são algo, por exemplo, assim, coisas que são indispensáveis para nós discutirmos nesses 4 elementos. Observem que eu coloquei governo e Estado. Aí governo é uma coisa, Estado é outra, né? Às vezes a gente acaba confundindo, misturando, mas a ideia é que a gente situe a globalização aí nesse circuito. E vamos discutir a razão crítica, a razão instrumental e, obviamente, tecnologia, né? Uma vez que é importante trabalhar aí a tecnologia na era digital, que é como é que a filosofia está aí nesse lance da razão crítica e da razão instrumental. Nós temos uma atividade prática, tá? O currículo de matemática mudou. Toda vez que a gente falar de currículo, viu, gente, são as disciplinas que vocês têm, viu? Eu geralmente chamo de currículo, não gosto muito da palavra grade curricular, que lembra um pouco prisão, essa coisa toda, mas o currículo de vocês mudou um pouco. Tem uma atividade prática, essa atividade prática ela também vai ser disponibilizada no ambiente virtual acadêmico de vocês. Vocês têm direito, na verdade, a fazer 4 atividades. Se não obter uma média na regular, vocês vão fazer uma avaliação reposição, depois final, e tem o exame de repercurso, né? Observe que, como é ensino à distância, é tudo muito flexível. E aí aqui explica a sistemática, os critérios avaliativos da disciplina, né? Essa é uma sistemática, inclusive, que vocês vão perceber que está basicamente quase todos os planos de ensino, tá bom? E aqui a bibliografia básica. Professora, por que uma bibliografia básica? Porque esses textos, vocês vão perceber que eu estou usando. Vocês vão ter que olhar essas pessoas serem citadas, tá? E aí, me parece que esses textos, se eu não estou enganada, olha só, esse bem aqui do Saviani, do Demerval Saviani, vocês encontram em formato eletrônico. Pedagogia da Autonomia também encontra em formato eletrônico. Eu não me recordo se essa bibliografia da Bruna e da Andréia vocês encontram em formato eletrônico. Se vocês não encontrarem, me comuniquem que a gente dá um jeito de disponibilizar, né, a depender, mas provavelmente deva ter. Garanto a vocês que essas 2 últimas, né, o Paulo Freire, com a Pedagogia da Autonomia, e o Demerval Saviani, que é a Educação de Senso Comum, a Consciência Filosófica, esses 2 nós temos no formato eletrônico, tá?
E aqui a bibliografia complementar, ou seja, elas não são obrigadas a estar citadas, mas mesmo assim eu ainda citei, né, a complementar, eu elegi todas elas aqui, esse texto esse livro, inclusive eu estou disponibilizando para vocês também, o Saber do Não Saber e o Não Dizer em Tempos de Pandemia, é maravilhoso, é uma coletânea de textos que foram produzidas ao longo da pandemia, né? É o que há, né? Tem muita coisa aí sobre pandemia, educação, está rolando muita coisa. E, assim, essa é uma seleção de vários textos, eu gostei demais, inclusive estou disponibilizando para vocês. E aqui eu continuo a bibliografia complementar. E aqui eu encerro, gente. Muito obrigada, tá? Teve alguma dúvida? Podem me encontrar nos principais canais de comunicação. Um forte abraço, tá? E mais uma vez, parabéns e sejam bem-vindos e bem-vindas.